Agora a gente vai bater um papo de altíssimo nível sobre ESGs, sobre Environment Social Governance, que é como dar, que está na moda, inclusive todas as empresas no Brasil e fora do Brasil. Hoje em dia começam a ter um apelo, as pessoas só querem investir em empresas que têm certificação ESG, e é sobre isso que a gente vai bater um papo agora aqui de altíssimo nível, vamos bater uma bola. Gustavão, vou conversar com você, e eu queria que você explicasse um pouco para a gente, assim, traduzisse essa sigla ESG, traduzisse, assim, indo aos rudimentos mesmo da palavra, para aqueles que estão ouvindo isso pela primeira vez, o que é o ESG e como o ESG é relevante para as empresas, para os negócios e, sobretudo, para nós, enquanto servos do Senhor, enquanto filhos de Deus. Tá ok, vamos lá então. Bom, eu costumo falar que ESG é um nome novo para um conceito antigo, certo? Então, com a questão da pandemia, no passado, acelerou-se a percepção de que se a iniciativa privada não se movesse, o mundo ia sofrer muito mais do que já sofreu para superar tudo isso. Mas, para vocês terem uma ideia, essa questão de conceito ESG, no meio empresarial, ela já tem registros do século XIX, isso aí, né? Então, Andrew Carnegie, né, que foi o fundador da US Steel, quando a gente era criança, pegava a colherinha, né, virava, estava US Steel ali, né? Ele lançou um livro que chama-se O Evangelho da Riqueza, em que ele falava que a sociedade que deveria direcionar a riqueza gerada pelas empresas. Aí caminhou-se um pouco mais na década de 70, né, Milton Friedman, né, que é o grande pai do liberalismo econômico, dos Chicago Boys, né, do qual o nosso ministro Paulo Guedes é adepto, enfim, da Escola de Chicago, ele também tratou dessa questão, de que responsabilidade social era dar o retorno que o acionista gostaria de ter. Peter Drucker, na década de 80, falou, até que na década de 90 veio muito esses movimentos, aqui em 92, e aí John Elkington veio e trouxe o conceito do triple bottom line, né? Então, que os negócios tinham que ser ambientalmente sustentáveis, socialmente justos e economicamente viáveis. Então, o ESG que apareceu, ele é um conceito que deriva desse movimento todo, né? Então, não é um conceito novo, é um conceito antigo com um novo nome. Então, o ESG é uma sigla que significa Environmental, Social and Governance, né? Então, meio ambiente, social e governança. E foram trazidas inúmeras pesquisas ao longo dos últimos anos que mostram que empresas que têm esse tipo de agenda são empresas que são mais perenes, que são mais... não ficam tanto à mercê da volatilidade do mercado, mas que elas se sustentam melhor. Então, por isso que virou essa loucura que todo mundo quer ser ESG agora, porque os grandes fundos de investimento, que o Dongley trouxe ontem, né, de captação de recursos, fundos de private, né, fundos de pensão, eles só querem investir se a empresa for ESG. É isso aí. Muito legal. Eu queria ouvir um pouquinho do Robério sobre como a gente, enquanto Reino de Deus, como a Harvest tem se envolvido ou faz essa coisa do ESG naturalmente a partir de princípios, de valores bíblicos. Nós, como igreja, o povo de Deus sobre a terra, tem essa credencial no seu DNA, no seu genoma. É o reino da justiça, a justiça de Deus, o cuidado. Eu gosto a professora falava muito que o primeiro ambientalista foi Jonas, né? Aquele preocupação com a borboreira e tal. Então, nós, como povo de Deus, o povo do Supremo Justo, do Supremo Belo, do Supremo... Tudo está em Deus, e nós somos esse povo de Deus sobre a terra. Então, o ESG já está em nós. E a igreja vem fazendo todo esse trabalho, não necessariamente com tantas colocações
e às vezes a gente até fala que a gente faz muito mais do que mostra, né? De vez em quando a gente encontra alguém mostrando muito mais do que faz, mas o povo de Deus tem isso na sua natureza, né? A justiça de Deus sendo a mão de Deus sobre a terra. Então, a Harvesters Ministries nada mais é do que uma expressão do reino de Deus, e eu acho muito bela a história da Harvesters, dos que cuidam da colheita de Deus, né? Os campos estão brancos. Eu estava dizendo ao Paulo que hoje, cedinho, eu passei uma mensagem para um amigo meu que trabalha na Bolsa Americana, para dizer e falar do Paulo, e falar tudo que a gente estava aqui. E ele saiu do Brasil meio desencantado, e foi morar na América, e hoje opera na Bolsa Americana e na Bolsa dos Estados Unidos, e ele disse, meu Deus, eu estou arrepiado aqui, saber que no Brasil está acontecendo uma preocupação como essa. Igreja e business, né? Business as mission, trabalhando juntos, então isso é muito belo, que bom. Então encheu o coração dele de esperança, eu vi que ele se emocionou. E isso é o que está acontecendo aqui, é supradenominacional. Acho que falamos isso no café outro dia. Então, a Harvesters, na verdade, é essa expressão da igreja. Uma missão que nasceu em 1998, na África do Sul, sul-africanos. Na verdade, seu fundador, seu CEO e fundador, Stephen Lutz, um pastor batista. Mas é extradenominacional, extrapolou. E vendo tantos dramas ali na África, no continente africano de uma maneira geral, é por onde começa. A gente, às vezes, tem uma ideia, num contexto muito local de igreja, e todas as igrejas locais, eu creio que são a solução para a sua comunidade. Deus se projeta, o reino da justiça, o reino de Deus, das bem-aventuranças, através da igreja local. Mas uma igreja local na África percebe muitas outras coisas que nós, assim, de maneira cada um no seu contexto. E então ele trabalha esse caráter humanitário. A Harvesters começou com os desafios muito pontiagudos na África. Outro dia em Beira, aquele temporal que houve na cidade de Beira, e tantos outros catástrofes humanitárias agora mesmo na África do Sul. Tem um videozinho, não sei se vai rodar no final, que a Harvesters trabalha com a ponta da lança, a plantação de igrejas, porque nós cremos que a manifestação do reino de Deus na terra é através da sua igreja. E a igreja local, nós entendemos ser a grande agência de transformação social, onde ela se encontra. Então, essa manifestação da justiça, do reino de Deus, acontece a partir da igreja local, que é o ajuntamento, o congregar. Então, a Harvesters é esse braço. Temos trabalho, como você já falou, na introdução, mais de 53 países, mais de 65 mil igrejas, uma missão que começou ontem, começou em 98. Então, está uma expansão, estão agora entrando também na Austrália, em países fechados. Então, é algo que nós temos todo o processo, apesar de plantação de igreja, todo o processo de treinamento de pastores, evangelismo, distribuição de Bíblias e toda a ação humanitária em cada processo que ela encontre no seu contexto. Nós desejamos abrir uma igreja, mas não temos esse viés denominacional ou nenhum viés doutrinário. Nós queremos plantar igrejas, socorrer um pastor isolado no meio na savana africana, ajudar o ministério que já esteja acontecendo. O que precisa é saber qual a necessidade dessa missão ali, ajudar crianças famintas, agora mesmo. Há 15 dias atrás, distribuímos mais de 10 mil Bíblias. 10 mil Bíblias, numa localidade, numa cidade. Então, era o que precisava naquele momento. Treinando pastores, alimentando crianças famintas. Então, tudo isso é parte do nosso processo. Mas nós cremos no eixo igreja local. Então, essa manifestação da justiça, nós cremos, esse DNA do ESG, mais uma vez, e concluindo aqui, é que está em nós. Tudo isso, essa agenda ESG que vai ser demandada, e se nós não cuidarmos de que seja demandado, ou até vermos empresas sendo canceladas porque não têm esses certificados, nós estamos há anos-luz, como Igreja de Cristo, como Reino de Justiça, o Reino de Deus aqui na Terra. Então, é somente nós alinharmos e nos conectarmos. Achei, para terminar, essa imagem viva que fica do tela, como fosse uma rede conectada. É isso que Deus está fazendo. Nós ouvimos falar hoje que está havendo um evento desse aqui em Brasília, com coisas semelhantes. Ontem à noite teve um evento de empresários. Então, é incrível como Deus está soprando uma coisa ultradenominacional.
no seu povo sobre a terra. Essa convergência, né? Aí eu fazendo o plim-plim do livro aqui. Essa convergência, essa conexão, em tudo isso que está acontecendo, é Deus soprando o seu vento sobre a igreja. Então, ESG, Harvesters, Tela, isso é uma grande convergência que Deus está promovendo na terra nesse tempo. Legal. Gustavo, como eu, empresário, posso implementar, qualificar, carimbar a minha empresa com esse selo ESG? Como eu posso captar recursos? Como eu posso viabilizar isso no meu negócio? Essa é uma pergunta de $1 milhão, hein? Essa aí. Você é um advogado de $1 milhão, não, cara? Peraí. Isso. O advogado cristão do terceiro setor é um cara muito simples. Então, não existem muitas formas de certificação. Isso é uma coisa muito nova, né, que está crescendo, né? Mas os próprios fundos, né, quando vão investir, eles têm processos de auditoria para verificar se as empresas realmente atendem esses requisitos que a caracterizam como uma empresa ESG, certo? Então, por exemplo, tem um caso de uma empresa que nós atendemos, que ela foi buscar recursos no mercado financeiro tradicional, bancos, e quando o banco verificou que ela tinha um projeto importante, a taxa de juros caiu, né? Porque entende-se que é uma empresa mais sólida, né? Aconteceu uma outra empresa que nós atendemos também, tem um instituto empresarial ligado a ela, que um fundo de investimento americano veio para fazer um novo projeto com ela no Brasil e só fechou porque ela também tinha esse tipo de projetos. Então, primeiro tem que eu sempre acho interessante fazer projetos alinhados ao negócio, né? Como eu contei aqui quando eu estive falando daquele caso, né, dos filtros, enfim, é um projeto alinhado ao negócio. A Forte Leve, né, que é bem conhecido, que o seu Antônio não pôde estar aqui, infelizmente, não que foi uma coisa projetada, mas a questão de atender o sertão nordestino é um negócio alinhado, é um projeto alinhado ao negócio, né, porque lá é seca, ele produz cisternas e caixas d'água, então é completamente alinhado. Então, isso é importante. A parte de captação de recursos, a gente sempre, quando vai estruturar um projeto, procura potencializar esse projeto de forma que a empresa ela gaste menos e potencialize ao máximo. E o gastar menos significa usar, muitas vezes, leis de incentivo, né? Então, quais são as famosonas aí? Lei Rouanet, que todo mundo conhece, Fundo da Infância e Adolescência, Lei de Incentivo ao Esporte. Tem uma modalidade que é pouco conhecida, que a empresa destina 2% do lucro operacional, não precisa ter projeto aprovado em ministério, né? Tem leis de incentivo também que ela pode fomentar pesquisa, que melhora produtos e serviços também, que ela pode destinar 1,5% do lucro operacional. São formas de você captar recursos e diminuir o impacto financeiro, né, de você trazer esses projetos. Mas é sempre interessante olhar, né, e o empresário, quando vai investir, olha realmente o lado financeiro, de entender aquilo que ele está fazendo. De repente, existe um gasto financeiro, mas existe um trabalho de branding da marca, de fortalecimento de marca, que é bastante considerável, certo? E que alavanca outras coisas, como eu falei esse caso, diminuiu a taxa de juros e, por outro lado, outra empresa garantiu, né, o aporte financeiro de fundos de investimento exatamente porque tinha esse tipo de projeto. Roberto, fala um pouco para a gente como que você chegou onde você está agora na Harvest. Conta um pouquinho da sua trajetória, porque é muito legal ouvir sobre um ministério como esse, um ministério global como esse, mas Deus tem alguns critérios que ele trabalha, e eu acredito que através dessa sua breve bio, o pessoal vai entender um pouco daquilo ou do porquê, das razões, dos motivos que levaram Deus a te colocar nesse lugar onde você está. Bom, a minha história é lindo. Steve Jobs já falou que, se você quiser saber mais ou menos o traço da sua vida, você precisa fazer as conexões pelas quais você já passou. Então, olhando o meu background, eu realmente fico impressionado como se eu tentasse fazer uma linha reta tão perfeita, não conseguiria. Mas eu olho para trás hoje e vejo o traço, a digital de Deus na minha história. Então, minha escola
Não foi uma escola, quando eu digo escola de teologia, eu me formei em teologia na Juvep, na Paraíba, um seminário conhecido pela sua pegada missionária, e eu era de uma igreja que tinha um seminário tradicional, a primeira igreja batista de João Pessoa. Muitos devem ter percebido meu sotaque sulista, Gustavo. Então, de João Pessoa, eu teria ido para o Seminário do Norte, como um aluno interno, tal. Eu disse, não quero, minha pegada é essa aqui. E a gente começou essa questão missionária. E aí eu fui pastor de missões da primeira igreja por um bom tempo, membro de lá há 25 anos, desde cantar em coral, quando se converte, tal, até sair pastor, me casei, 3 filhos. Só saí de lá para vir para cá em Brasília em 2014. Depois de servir 10 anos a denominação lá e trabalhado 1 ano na Junta de Missões Mundiais também, como representante da Junta. E aí fui chamado para cá, para ser executivo dos batistas aqui no Planalto Central, ajudando o projeto denominacional para mais de 200 igrejas. E sempre esse meu foco missionário. Tivemos 27 impactos missionários aqui nesses 7 anos, com o projeto Amor que Faz, é um projeto de, claro, ajuda que desce as ruas, que toca as pessoas, e com esse caráter humanitário, fazendo muitos trabalhos. Tivemos trabalho de mais de 200 voluntários, como em Formosa, Goiás, e por aí vai. E aí, 7 anos, a gente entende que, eu presto muita atenção no momento da gente completar uma agenda, né? Completei a carreira, tentando seguir o rastro do Paulo, e entendi que meu tempo tinha ali terminado, e aí comecei a orar a Deus uns 2 anos, e aí foi quando recebi um convite da Harvesters para estar ajudando eles no Brasil, como diretor da Harvesters no Brasil. Sempre essa questão missionária, essa ligação é muito assim. Eu hoje tenho a pretensão de dizer que eu sei para que foi que eu nasci. Eu sei exatamente por que é que eu estou aqui. Eu sei por que eu nasci e não posso perder tempo com nada que não seja a agenda que eu sei que Deus tem comigo. Então, isso para mim é muito fechado. Então, quando eu decidi sair de uma situação, inclusive, de conforto, né, uma situação de conforto que eu tinha como executivo de uma denominação, já por 7 anos, eu pedi exoneração. Isso parece que não é muito comum, porque, geralmente, isso aconteceria via unilateral. As exonerações eram comuns, mas eu pedi exoneração aqui para uma situação não de tanto conforto, mas de uma transição, uma família com 3 filhos, e eu pedi para sair da zona de conforto, e é onde estou hoje, e meu coração pulsa, porque eu vejo meus líderes em África do Sul, em projetos, atravessando pontes, levando comida para quem está faminto, e isso mexe meu coração, como dá para perceber. Percebe que, para nós, ESG não é uma sigla. Para nós, ESG é um pulsar de um coração diferente do nosso dentro da gente. A gente não faz aquilo que a gente faz porque a gente é bom. Fala o português claro. Nós fazemos porque alguém fez por nós primeiro. A nossa missão é fazer aquilo que a gente é chamado para fazer. Não é por bondade ou por benemerência. É por responsabilidade social. Eu disse para vocês ainda há pouco que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus, lá em Romanos, capítulo 8, o Breno usou isso. É a nossa vocação primária do mandato cultural, que a gente já citou, já mencionou tantas vezes, mas crescer, dominar e governar sobre a terra. Então, a gente, o verdadeiro ESG, apesar do arcabouço jurídico que ampara e que sustenta ou viabiliza, isso ou surge a partir de um pulsar do coração de Deus dentro do nosso coração. Gustavo, a gente tem que encerrar esse momento, mas eu queria que você falasse assim, agora vou te tirar um pouco da sua zona de conforto. O que você fez uma transição, você falou para a gente das transições da sua carreira e tal, mas qual foi aquele momento, ou o que é aquela força que te faz levantar todos os dias e falar assim, vale a pena o que eu estou fazendo? Sabe, ou teve algum momento específico em que essa ficha caiu, foi lá atrás quando você foi para aquela organização da igreja, e o que permanece aceso, sabe? Para onde o que você
usa para encher o seu balde quando ele está meio cheio ou quando ele está vazio, para voltar para essa questão de realinhar o seu coração. E vamos lá, bola para frente. Muito bem. A gente estava até conversando ali no café, né? E tinha uma pessoa que veio conversar comigo, estava com o Dongley, né? E o Dongley falou: olha, essas histórias, elas são para inspirar. Aí eu falei: mas o dia a dia não é glamuroso assim não, né? Não é nem um pouco. E realmente, às vezes, você sair, levantar da cama é uma coisa que não é fácil, né? E tem que ter algo mais que te mova, certo? E a questão que move é o chamado mesmo, né? Eu até estava no Instagram ali recebendo mensagens das pessoas depois que eu falei, né? Mensagens muito gostosas de receber, né? E uma pessoa falou: olha, é bom ouvir porque às vezes eu me desanimo também, né? Falei: então, mas eu tenho 20 anos de carreira e eu me desanimo muitas vezes também, certo? Eu acho que sempre eu tento procurar lá atrás o que me traz esperança, que é o que, como fala a palavra de Deus, né? Olhar para trás aquilo que Deus fez, Deus construiu, as formas dele falar e reafirmar todas as vezes, né? Eu estava conversando com outra pessoa, né? E eu falei: o meu chamado é uma linha reta, assim, né? E parece que às vezes eu coloco o pneu do carro no acostamento, ele começa a trepidar e rodar, né? E tal, e tem que voltar. Então a dificuldade, né, de você reafirmar o chamado não é só na dificuldade, mas em outras oportunidades que aparecem também. E que você tem que falar: não, mas eu nasci para isso. Eu tenho certeza que o Roberto também passa por isso, né? Mas é entender essa clara percepção do propósito de Deus, né? E que eu sou próspero, né? Não pelo que eu tenho e o que eu recebo, eu sou próspero por cumprir a vontade do Pai. E isso é o que me move. A gente só é próspero nesse lugar, né? Se a gente se desviar desse lugar, a prosperidade sai, porque ela não está em nós, ela está naquele que colocou na gente. Excelente, obrigado. Roberto, eu preciso terminar 1 minuto a placa aqui, mas eu quero que você fale um pouco como a gente pode se envolver com a Harvest, qual é o plano da Harvest para o Brasil. Nós estamos, quarta-feira, eu estou indo para o sertão paraibano, reunir pastores e compreender mais. Eu sou de lá, conheço, mas estou indo encontrá-los. Há uma expectativa, inclusive, deles já, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, talvez mais rápido, não fiz tantas conexões ainda, mas Rio Grande do Norte, Paraíba, que é justamente, nós já trabalhamos com harvesters hoje nos ribeirinhos da Amazônia, Goiás e já em Minas Gerais, interior de Minas. Já temos contatos e começando trabalho. E nós temos muito desafio. Quando a gente fala em Amazonas, eu nunca esqueço, mesmo quando era da Convenção Batista, as pessoas perguntavam: mas já tem uma junta lá, já tem tantas missões no Amazonas. Toda vez que eu ouvia esse discurso sobre a Amazônia, essa pessoa não sabe muita coisa do Amazonas, ou do que significa Amazônia. É um mundo, e nós precisamos de todos os esforços, onde esteja a igreja, com manifestação do Reino de Deus. Mas, então, a Harvest está chegando no Brasil. É muito interessante como nós estamos, nesse momento, buscando padrinhos, adotantes, que venham patrocinar, porque há uma velocidade no trabalho feito que, por vezes, o recurso, a gente fica assim, a gente entende que ao reino de Deus não falta recurso, que Deus é o provedor, mas o trabalho, a avidez do trabalho, a necessidade do trabalho, o grito é muito forte. E é muito difícil você entender que os recursos podem estar limitados, quanto o grito, o clamor do necessitado é muito grande. Então, nós estamos já na Amazônia. Eu estou indo quarta-feira, passar 12 dias no Nordeste, para visitar o sertão nordestino. Estou indo lá ao Vale do Piancó, sertão interior do Rio Grande do Norte, Natal. E nós vamos fazer tudo isso porque é muito rápido, é como se fosse, o fogo vai pegando e a gente precisa atender todas essas demandas. Então, ore por nós participar com isso. A Harvest, nós vamos colocar um QR Code daqui a pouco, você pode procurar e ser um adotante. A partir de R$20, R$30, R$50 por mês, você pode facilmente colocar no seu cartão e ser um padrinho nesse start da Harvest no Brasil, depois de já estar em mais 53 países do mundo. Quer dizer, então, que a minha empresa, o meu negócio, pode ter o braço ISD, ou um braço ISD da minha empresa pode ser a Harvest. Imediatamente, exatamente.
Se você está procurando uma viés para o seu negócio, a viabilidade, a Harvest pode ser esse braço para você. Está em todas as redes sociais, Harvesters Ministries. Somente esses dois nomes você vai encontrar as redes sociais internacionais, todo o trabalho do mundo. A Harvesters Ministries Brasil, você já começa a ver alguns trabalhos do Brasil e a tradução de alguns trabalhos do mundo também. Então, Harvesters Ministries são aqueles, os ceifeiros, né, vamos dizer assim. Então, o povo da colheita, os homens da colheita. Harvesters Ministry, muitas redes sociais você vai encontrar Harvesters Ministries Brasil. Todos eles você tem como ser um adotante, dizer, colocar sua empresa, como participar de um desafio, você já vai conhecer de cara todos os relatórios que nós temos em mais de 53 países do mundo. Queridos, muito obrigado, Gustavo, Robério, pelo tempo de vocês, pelo papo. Renderia mais, mas o tempo é curto. E eu quero te convidar a assistir esse vídeo que a gente vai passar aqui, enquanto a gente prepara o nosso palco aqui para o nosso próximo período, ok?